Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rostirola. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo. Bom dia. Hoje eu acordei com muita sede. Peraí. Vamos lá? Hoje nós vamos para o dia 6 de junho. A nossa palavra-chave é proteção. E a nossa leitura bíblica está lá em João 21. Vamos para a Bíblia. João, capítulo 21. Ah, gente, acabou João. Acabou João. Como assim acabou João? Me explica. Vai ser o último capítulo de João para a gente desfrutar. Poxa vida, a gente ama João. Hoje nós vamos nos despedir de João. João capítulo 21. Jesus aparece a sete discípulos. Depois disso, Jesus manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vamos pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, eu amo a autoestima de João, entendeu? Ele está escrevendo o livro e ele diz: eu sou o discípulo amado. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Eu achei maravilhoso. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Que lindo. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: gente, Jesus já preparou todo o cenário. Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Ele estava já a terceira vez e Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse:
apacenta os meus cordeiros. Jesus disse pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus teria perguntado pela terceira vez. E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e levará para você, para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pois, depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava... Gente, eu não aguento, João. Ai, como é que você vai falar de você então? Eu sou a quem o Cristo amava. E ele escreveu e tá aqui, nós estamos lendo isso hoje. Ele é maravilhoso. Então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito. Não, gente, é sério, gente, escuta essa. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, que quanto é esse aí? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então tá bom, né? Então espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas sim, quero que ele permaneça até que eu venha. E o que é que você tem a ver com isso? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá o testemunho a respeito dessas coisas e que escreveu: sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas e relatadas por uma a uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Ai, eu queria tanto saber mais. Quem queria saber mais? Ai, você lê esses livros, esses evangelhos, todos escrevem a mesma coisa no final. De que eles não colocaram todos os testemunhos. Sabe por quê? Porque Jesus está pronto para contar o seu testemunho. E ele está pronto para contar o meu testemunho. Nós vamos contar testemunhos de como Cristo ainda opera milagres na terra. Quem crê? Sabe por quê? Que não foi contado todos os testemunhos aqui, para que os testemunhos continuassem ecoando através de você e de mim. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Vamos para o devocional do Café com Deus Pai? Você está acompanhando. O mundo pode piorar, mas você viverá o novo de Deus, independente das coisas. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimará. As chamas não deixarão em brasas. Isaías 43, 2. É necessário termos a compreensão de que é necessário termos a compreensão que teremos dias difíceis.
Isso é importante para que não enganarmos a nós mesmos, pois, ao passarmos por circunstâncias contrárias, podemos nos apegar ao fato de que elas fazem parte da vida e podem nos impulsionar para grandes aprendizados e levar-nos ao amadurecimento. Especialistas em psicologia infantil dizem que é um grave erro quando os pais evitam que os seus filhos passem por situações difíceis de conflito, pois quando são impedidos de enfrentar essas situações de limitação e frustração na infância, acabam não tendo resiliência e maturidade necessária na fase adulta, nem autonomia para enfrentar dificuldades. Haverá altos e baixos, mas todo momento devemos nos apegar à linda promessa de Deus para a nossa vida, como o versículo que lemos. Ele estará conosco em todas as situações, sejam boas ou ruins, simplesmente passaremos por elas, mais corajosos, maduros e prontos para viver coisas extraordinárias em Deus. Ainda que você esteja passando por dias difíceis, saiba que Deus Pai nunca o abandonará, independente de quem levantar contra você. Apegue-se com firmeza à palavra de Deus e seja inabalável em toda e qualquer situação. O que você tem enfrentado? Quando compreendemos a aplicação da fé naquilo que Deus diz ao nosso respeito, sabemos que Ele está segurando a nossa mão e passando por tudo ao nosso lado. Você nunca está sozinho. Quando o desespero, a angústia ou a falta de paz baterem na sua porta, lembre-se de quem está com você. Ai, que coisa linda, gente. Sabe por que a gente muitas vezes se sente literalmente desamparado? Porque a gente esquece de quem Cristo é. A gente se esquece, a gente se sente como os discípulos entre a morte e a aparição de Jesus. Ele está ali do lado, ele está andando, mas a gente não consegue reconhecê-lo, muitas vezes por causa da dor. Os discípulos não reconheceram Jesus porque eles estavam sofrendo, sabia? Eles estavam sofrendo, eles não conseguiram enxergar o corpo de Cristo glorificado. Eles não conseguiram perceber que Jesus, ele estava ali à disposição o tempo inteiro para amar eles. Muitas vezes a sua dor te impede de ver o milagre que Cristo está fazendo na sua vida. Eu estava refletindo sobre a vida, meditando mesmo. E eu fiquei pensando naquelas 61 pessoas que saíram com vida de um destino para ir a um outro destino. Um destino que não era tão grande assim, mas chegou ao fim. Eu fiquei vendo as imagens do avião que caiu, descendo bem devagar. Olha, eu vou falar para vocês, o avião estava descendo descontrolado, mas ele não estava rápido. Se vocês forem avaliar, até pelos estragos, porque quando ele cai, ele só cai, ele não explode. Foi ou não foi? Porque senão tinha destruído as casas, literalmente destruiu uma. Claro que impactou 4 terrenos, mas a gente está falando de um avião, né? Primeiro. E segundo, o avião, apesar de ter explodido no local, ele não saiu destruindo as casas. Sabe por quê? Porque tinha, né, aquelas pessoas foram recolhidas e eram só aquelas. Os moradores nenhum teve nenhum tipo de dano físico, a não ser emocional e financeiro, né? Porque as casas, o quintal, eles foi todo tomado pelo avião. Porém, eu tava me perguntando aqui, quem ele tinha Jesus? Sério? Que eu tenha certeza, aquela criança de 3 anos. Tinha uma criança de 3 anos. Filho de pais separados. O pai pegou a menina para passar uns dias com ele. Entrou dentro do avião para devolver ela para a mãe. 3 anos. E aquela mãe nunca mais viu a filha. Acabou. Pai e filha foram para Cristo. Acabou. E às vezes a gente acha que isso é o pior e é o fim. E não é.
Vai chegar um dia, a morte vai chegar para você e vai chegar para mim como um ladrão. Ela vai chegar num dia em que você não vai saber que ela está ali. E ela vai te levar. Ela vai chegar em um dia em que eu não saberei que ela está ali. E ela vai nos levar. 3 anos, gente. 3 anos. Um pai levando a filha para a mãe. Uma mãe que deixou a filha no aeroporto para o pai passear e nunca mais vai ver a filha. E nem o pai. O que fala para uma mãe dessa? Se a mãe tiver senso de eternidade, ela tem consolo, mas se ela não tiver, ela vai se tornar uma mulher inconsolável pelo resto da sua vida. Eu não sei como está o coração dessa mãe hoje, mas eu sei de uma coisa. Jesus nunca saiu do lado dela. Porque a gente vive numa sociedade em que a gente parece mortal, né? Vem cá, que é a vitória. Esse excesso de coaches, esse excesso de pessoas que só se dá bem de forma mentirosa. Que não é assim não, tá? As pessoas não só se dão bem, não. Elas só mentem. Pessoas que não lidam com o fracasso. Pessoas que não entendem que a dor nos qualifica. Quando Jesus vai se despedir de Pedro, ele estava contando para Pedro como é que seria a morte de Pedro. Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas? Aham, tá bom. Pedro, é sério. Tu me amas? Jesus, eu já te falei 3 vezes. Tu sabes que eu te amo. Então vai lá, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Porque vai chegar um dia que vai vir para você também. Você vai para muitos lugares, você vai pregar. Mas vai chegar um dia que você também vai para a cruz, Pedro. A cruz que você fugiu. A cruz que você fingiu que não me conhecia. Você vai ter que me confessar na cruz, Pedro. A dor vai te qualificar ao céu. Ah, Pedro. Você vai ter que ir para a cruz. Chega um dia, querido, que Pedro, você e eu vamos ter que enfrentar a cruz. Quando Pedro enfrentou a cruz, ele pediu para morrer de cabeça para baixo. Para que ninguém, absolutamente ninguém, dissesse que ele morreu como Cristo. Na hora da morte dele, ele ainda assim glorificou o nome de Jesus. E hoje, você está pronto para glorificar o nome de Jesus na dor? Acredite, no seu dia mais incrível, Jesus está lá. No seu pior dia, Jesus está lá. Num dia cotidiano, comum e normal, Jesus está lá. Jesus está aí hoje, Jesus estará amanhã e Jesus estará no teu futuro. Ele esteve no seu passado, ele esteve no dia de ontem, que ele dormiu, acordou e veio para cá. E ele vai estar o dia inteiro do seu lado. É incrível isso, né? É tão especial saber que ele está conosco, independente de tudo. Aquelas 61 pessoas viram a Cristo. Talvez elas estejam muito melhor do que eu. E muito melhor que você. E a gente se lamentando pela partida deles. Claro, porque há uma ruptura, um susto na terra. Algo de extrema dor. Mas a tua dor, ela te qualifica para ver Jesus. Cristo precisou padecer.
acredite, eu e você também precisaremos. Cristo precisou fracassar. E talvez você tenha esteja vivendo uma onda de fracassos. Mas sabe por que tudo isso acontece na sua vida? Sabe por que tudo isso tem sido cotidiano nos seus acontecimentos e nos meus também? Porque a gente não está reconhecendo Jesus no meio do caminho. Mas ainda que a gente não reconheça Ele está lá. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a Te reconhecer no meio do caminho. Nos ajude, Senhor, no alinhamento do céu. Nos ajude, Senhor, a ver, a entender e a crer o tamanho, a altura, a largura e na profundidade do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é seu, ele é meu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Aleluia.